Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vou anotar aqui o tema da nossa live, que é sobre anticoncepcionais. Vamos lá, fixar o comentário. Aqui, bem-vindos. Estou vendo aqui já as primeiras pessoas chegando. Olá, Eliane, parabéns pelo dia do médico. Não sou médico, Eliane. Eu não sou médico, tá? Mas tenho vários colegas médicos, vários alunos médicos, e que são grandes profissionais. Médico na nossa clínica, Dr. José Lucas, que trabalha com a gente. Hoje é dia de São Lucas, né? Por isso é o dia do médico. Porque a tradição diz que São Lucas era médico. Imagina, não tem que se desculpar, né? A minha área é nutrição. Mas, enfim, né? Como eu também trabalho com terapia, com homeopatia, etc e tal, às vezes é comum ter essa pequena confusão, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que, acredito eu, é do interesse da maioria das mulheres, e é algo que a gente faz na clínica, que é o detox de anticoncepcionais, sempre que a gente identifica a necessidade. Na verdade, e vocês vão entender por que aqui durante essa live, na verdade, toda mulher que tenha usado anticoncepcional, Tiago, eu usei pílula quando eu tinha 16 anos, 18, 20, já faz 5 anos que eu parei, já faz 10 anos que eu parei, eu usei só durante um breve período, não importa. Se você usou anticoncepcional ou mesmo o DIU hormonal, presta bem atenção, existem tipos de DIU. Existe o DIU que não é hormonal, né? O mais conhecido lá é o DIU de cobre, hoje tem também o cobre prata. Esse DIU não é hormonal, mas aquele outro, que a gente conhece mais pelo nome de comercial dele, que é o Mirena, aquele é hormonal. Então, se você usou DIU hormonal ou qualquer tipo de anticoncepcional, ainda que tenha sido por um período de tempo curto, você sim deveria considerar fazer um detox. E aí nessa live eu vou te explicar por que você devia pensar num detox desses anticoncepcionais. Como que isso está afetando a sua saúde sem que você perceba, sem que você entenda. Talvez você esteja enfrentando certos tipos de sintomas, tanto no corpo quanto na mente, e você, mulher, não saiba que esses sintomas podem estar associados ao uso do anticoncepcional. Então você vai entender aqui por que a gente precisa fazer essa limpeza, por que a gente precisa tirar os resquícios, tá? Endócrinos, energéticos, que os anticoncepcionais deixam no nosso sistema, né? No sistema das mulheres, evidentemente. A gente precisa fazer essa limpeza. Por quê? Por que isso afeta a tua saúde? Então olha só, acompanha aqui o raciocínio. Eu quero que você imagine um bolo em camadas, tá? Pensa aí num bolo em camadas. Então você sabe que o bolo é o todo. Apesar de cada camada ter as suas características, cada camada do bolo ter a sua cor, o seu sabor, não é? Os seus ingredientes próprios. Tem uma camada de brigadeiro, tem ingredientes próprios. Tem uma camada de creme de pistache, tem seus ingredientes próprios. Tem uma camada de massa, etc. Apesar de cada camada ter a sua própria, vamos dizer assim, realidade, todas elas ali fazem parte de um conjunto que é o bolo. Então, quando você recebe uma fatia do bolo, vem todas as camadas ali que compõem o bolo, a fatia. Então, olha só, você e eu, qualquer pessoa, qualquer ser humano, nós somos como essa fatia. Nós temos camadas. Nós não somos uma realidade, como é que eu poderia dizer? Uma realidade simples, uma realidade sem camadas, né? Uma fatia de bolo de fubá sem nada no meio. Nós não somos algo simples, apesar das coisas simples serem incríveis, apesar da gente muitas vezes ter que buscar a simplicidade. Já dizia Santo Tomás de Aquino que Deus é simples. Então, na verdade, ou como diriam, né, os modistas, o pessoal da área da moda, da estética, e se não me engano a frase é da Coco Chanel, o máximo de sofisticação é a simplicidade, né? Estou fazendo um paralelo.
Mas nós não somos assim simples. Nós não nos tornamos, principalmente na vida adulta, seres simples. Então há graus de complexidade dentro de nós, e um dos desafios da vida, sim, é ir tentando buscar a simplicidade e resolvendo algumas complexidades. Mas algumas coisas não se resolvem, porque as complexidades que eu falei geralmente fazem parte de uma das camadas, que é a psicológica ou a mental. Mas o que nós somos uma realidade em camadas. Para entender o ser humano, tem que ver o bolo todo, tem que ver ele como um todo, reconhecendo e identificando todas as camadas. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender para você perceber uma das razões do detox de anticoncepcionais. Ok? Você já vai perceber por quê. Eu estou fazendo essa introdução. Então, eu e você somos seres que, analogamente ou usando apenas a imagem do bolo, nós somos como fatias de bolo com várias camadas. Acontece, claro, que algumas camadas ficam mais visíveis. Algumas camadas chamam mais atenção, algumas camadas são mais saborosas, etc, etc. Quando você olha para a fatia de bolo de cima, você está vendo a camada mais superficial. E é isso, e por não estar vendo, às vezes porque o bolo nem foi partido ainda, por não estar vendo as camadas do bolo, a gente julga que o bolo é aquilo que a gente está vendo. Então, qual que é o problema com a medicina convencional? Qual é o problema com a psicologia convencional? Qual é o problema com a nutrição convencional? Todas essas áreas científicas e de saúde modernas, marcadas pela modernidade. Tudo aquilo que aconteceu aí nos últimos 200 anos, pelo menos, e o cientificismo, o materialismo, etc, etc. O problema dessas áreas aí, praticadas de forma convencional, é que eles tratam o aparente. Eles tratam o que é visível, ou o que é sensível, que pode ser captado de alguma forma pelos sentidos. Quer dizer, é como se eles dissessem que você, a sua fatia de bolo, é aquilo apenas que pode ser visto. Eu estou olhando você por fora, estou vendo a camada externa e estou identificando você como aquela camada. Então, para trocar em miúdos, a medicina convencional enxerga teu corpo, que é a camada sensível, a camada visível da fatia. Ele enxerga teu bolo e diz, você é isso. Então, se eu tratar a camada de cima, você está tratado. Se eu resolver a camada de cima, está resolvido. E eu esqueço, ou eu nem tenho condições, não tenho nem instrumentos, né? Não posso medir em laboratório, então não existe. Eu nem penso, nem cogito, ou nem quero saber, nem busco entender, abrindo mais meu horizonte, que por baixo daquela camada aparente tem outras camadas. E que o ser humano é isso. O ser humano é o conjunto das camadas. E se eu tirar uma camada, já não é o mesmo bolo. Se eu tirar de você sua dimensão biográfica, tua história de vida, o que sobra de você? Ou o que fica da tua identidade? Ou ainda, se eu trocar o teu corpo, e se eu pudesse pegar a tua mente e colocá-la em outro corpo, como a gente vê em ficção científica, o que restaria de você? Você entende que você seria outra realidade? Você teria que se recompor? Você não seria o mesmo. Você é quem você é, exatamente desse jeito aí, porque você tem esse corpo, porque você tem essa idade, porque você tem essa raça, porque você tem essa mente, porque você tem essa personalidade, porque você tem essa história de vida, porque você é essa alma aí. Então a medicina convencional, a psicologia convencional, eles estão acostumados a trabalhar com a camada externa. Veja, uma das áreas da psicologia que mais cresce é a tal da comportamental. O que é a comportamental? Eu olho para o ser humano e eu tomo o ser humano pela realidade aparente, que são os atos expressivos, o comportamento, aquilo que é fruto de repetição, aquilo que é mecanismo explicável, aquilo que tem lógica explicável. Cão de Pavlov. Né? Vocês lembram das experiências de cão de Pavlov? Então, behaviorismo é isso. Não quer dizer que ele é inútil, não serve para nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se eu quisesse tomar o ser humano apenas pelo que o behaviorismo explica, eu estaria, destroçando a realidade humana. Simplesmente deixando de lado tudo que é mais importante. Comportamento é um pedacinho assim.
né? A expressão pública do comportamento. Já a psicanálise, por exemplo, investiga os motivos, a subjetividade, por que a pessoa faz isso, o que tem de inconsciente naquele comportamento, o que tem de inconsciente no jeito dela de ser, etc. Veja que são formas de explicar, mas todas elas parciais. Até mesmo a psicanálise é uma forma parcial. A grande questão, e hoje é um dia muito feliz para mim, vocês viram, eu postei aqui sobre o doutorado, o reconhecimento do meu trabalho, né? O título de doutor em medicina alternativa. Todo o meu trabalho é tentar tratar a fatia, reconhecendo todas as camadas. Então vejam onde entram agora os anticoncepcionais. O anticoncepcional, se eu enxergar apenas a camada externa da fatia, o anticoncepcional é um bloqueador hormonal. Então toda mulher, assim como todo homem, mas a mulher na sua especificidade, ela produz lá um conjunto de hormônios. Alguns desses hormônios têm uma relação, um impacto direto no sistema reprodutor dela. Estamos falando basicamente de dois hormônios, não que ela possa ser reduzida a isso, mas estamos falando dos dois principais hormônios que regem a saúde reprodutiva da mulher. O ciclo menstrual dela, esse centro biológico da feminilidade dela. Esses hormônios são progesterona e estrogênio. E você consegue até explicar o ciclo menstrual dela pela predominância na primeira metade do ciclo, né, do estrogênio, na segunda metade do ciclo da progesterona. Ok? Então, porque a progesterona é o hormônio que acolhe e fecha a mulher, porque em tese pode ter havido uma fecundação. E o estrogênio é o que promove a abertura da mulher para acolher o espermatozoide, possibilitar a fecundação, etc. e tal. Esse é uma orquestra e também uma gangorra, esses dois hormônios vão trocando de lugar, né? A primazia, os valores deles aumentam e diminuem conforme o momento do ciclo. E a saúde como um todo da mulher é impactada por essa regência de progesterona e estrogênio. Quando uma mulher toma pílula, a maioria das pílulas, pelo menos as mais antigas e tradicionais, elas são compostos de estrogênio e progesterona, que são colocados ali de uma forma que, quando ingeridos, transmitem uma informação, porque todo hormônio transmite informação. O hormônio é um mensageiro do corpo. Ele está sempre levando uma informação de um ponto a outro. Então, esses hormônios colocados dessa forma sintética numa pílula transmitem uma determinada informação. A principal delas é, não é para ficar aí abrindo a possibilidade de fecundação. Fecha essa possibilidade. Fecha tudo aí, né? Não permita a ovulação, que a ovulação chegue a seu destino. Não permita. Então é uma mensagem de bloqueio. Como dentro da pílula tem sinteticamente progesterona e estrogênio, o seu corpo recebe o hormônio sintético e começa a entender que ele não precisa mais produzir tanto assim aqueles mesmos hormônios, porque ele está ganhando os hormônios. É a mesma lógica de quem, por exemplo, começa a tomar Puran, né? Começa a tomar os hormônios da tireoide sinteticamente. Então começa a, aspas, né, repor hormônio de tireoide. Porque a tireoide, por exemplo, né, parece que não está produzindo a quantidade de hormônio necessária, TSH está muito alto, não estou fazendo conversão, não tenho T3 suficiente, que é 20% que representa 20% da produção do hormônio da tireoide, os outros 80% são T4, então eu vou lá e tomo o hormônio sintético. O que é aquela tireoide que já estava meio cansadinha, que por alguma razão, e nunca se investiga a verdadeira razão, por alguma razão ela não estava entregando a quantidade de hormônio, o que ela pensa? Ih, galera, não precisamos mais pensar no assunto, porque agora a gente está ganhando o hormônio. Então é o seguinte, se as máquinas já estavam parando, agora desligue. Porque o hormônio está vindo, de graça. Então a tireoide, que tinha possibilidades de melhora, de reversão de quadro, ela fecha as fábricas. Fecha as fábricas e ano após ano vai ficando cada vez mais difícil de você resgatar aquela tireoide, aquela glândula, tão importante para o equilíbrio do metabolismo, da tua saúde como um todo. Então a pessoa vai usando o subterfúgio, e como esse subterfúgio é hormonal, você vai causando uma mensagem para o corpo que é:
não precisa fabricar. Ou não precisa fabricar na mesma quantidade mais, porque a gente está ganhando, a gente está engolindo hormônio, literalmente. Não vamos nem entrar naquele outro ponto bastante delicado, complicadíssimo mesmo, das pessoas tomando hormônio para crescer, para ganhar músculo, para isso ou para aquilo. Né? Eu não poderia, de forma alguma, ser a favor disso. Né? Você não tem que jogar fora esse diploma que eu nem ganhei ainda de medicina alternativa. Então, veja que tudo que você faz no seu corpo, e eu estou falando só da camada aparente, só a camada aparente, ou seja, eu estou falando de fisiologia, que é a camada aparente do bolo, nem entramos lá nas camadas internas. Tudo que você passa de mensagem para o teu corpo produz efeitos. As pessoas acham, por exemplo, que não dá nada elas passarem creme no corpo. Elas acham que não acontece nada passar coisas na pele. Seja protetor solar, seja creme dos mais variados tipos, creme que elas nem percebem, tem petróleo dentro, tem um monte de substâncias nocivas ali, que é para deixar ou cheirosinho, ou macio, ou mais gordurosinho, etc e tal. Elas nem percebem o que elas passam no couro cabeludo, etc. Mas a pele é um órgão e o que você passa nela é absorvido. Uma parte daquilo entra e vai cair de alguma maneira na sua corrente sanguínea. As pessoas passam coisas nos bebês sem perceber. Elas estão passando às vezes alumínio no próprio bebê, mercúrio no próprio bebê. Elas estão passando drogas no próprio bebê. Ao limpá-lo, ao passar um certo tipo de creme, um certo tipo de pomada. Elas não percebem. Eu postei isso no começo da semana. A notícia de que a Johnson & Johnson vai ter que pagar milhões de dólares por uma família, porque o filho morreu de câncer. Em razão, isso se verificou, se fez o estudo necessário para isso, né? Muito em razão do uso de um talco da Johnson & Johnson, que eles até tiraram do mercado. Então você acha que o que você passa na pele não acontece nada com você, não produz efeito? Né? Que é muito mais tranquilinho do que tomar? Não é bem assim, gente. A gente tem que ser muito responsável com a gente, com o nosso corpo. Então olha isso daqui. Só pela camada aparente do bolo, que é a parte física, a parte perceptível, mais sensível, já não é muito interessante mesmo usar anticoncepcional. Assim como não deveria ser o primeiro recurso tomar hormônio para tireoide. Não deveria ser o recurso primeiro. Porque eu vou dizer mais uma coisa para vocês, só para fechar o parênteses da tireoide, que é uma das coisas nas quais eu acabei me especializando. A tireoide, 90% das vezes, quando você tem um quadro de hipotireoidismo, tireoidismo subclínico, hipotireoidismo subclínico, na verdade o problema dela não é em produzir o hormônio, o problema dela é em converter T4 em T3. Ou às vezes o problema dela é material para fazer o hormônio. Não sei se você sabe, o principal material do hormônio da tireoide é iodo. Você consome a quantidade de iodo necessária hoje? Numa sociedade que está completamente intoxicada, cheia de bromo, se você consome iodo? Mas como fazemos então? Tem o hipertireoidismo, Hashimoto. Eu curei, presta bem atenção aqui, Gabi, eu curei o meu Hashimoto. Eu também tinha Hashimoto, tá? Eu curei o meu Hashimoto. Eu postei meus exames aqui no comecinho deste ano, tá? Quanto que eu tinha de anti-TPO e agora que o meu anti-TPO está abaixo daquela linha. Eu curei. Apliquei em mim mesmo o meu próprio método, né? O método tem. Eu apliquei as mudanças no meu estilo de vida, mudanças na minha alimentação, usei homeopatia e suplementos. Resolvi meu problema, tá? Então, saiba, você não está condenado a ficar tomando isso daí. Não mesmo, não mesmo. Essa live aqui também é para trazer esperança, tá? Eu estava dizendo, 90% dos casos desses problemas, essas disfunções de tireoide, são problemas ou de conversão de hormônio ou de formação do hormônio, porque não tem matéria-prima. Aí você toma o hormônio, mas gente, era só tomar a matéria-prima que faz o hormônio. E a matéria-prima que faz o hormônio são vitaminas e minerais. É complexo B, é selênio, tirosina, é iodo. É tomar aquilo que faz o hormônio da tireoide. Ou aquilo que a tireoide precisa para converter. Converter o famoso T4 e T3, que T3 é mais ativo. E representa 20% de todo o hormônio que a gente produz. Então, olha só pela camada do bolo. Eu tomar, né? Eu não, evidentemente. A paciente tomar anticoncepcional, ela está transmitindo uma mensagem que tem impacto fisiológico. É o seguinte,
Não precisa mais fazer aquela regência natural que você estava fazendo, o corpo. Porque agora nós temos uma informação aqui e uma delas é para bloquear a fecundação, para não haver toda aquela cadeia causal que levaria à possibilidade da fecundação. Então nós vamos afetar o próprio ciclo menstrual, a ovulação da mulher. Nós vamos bloqueá-la endocrinalmente. O sistema endócrino, que é o sistema produtor de hormônios. Nós vamos bloqueá-la. Aí a mulher não entende, ou nem suspeita, ou o ginecologista dela não gosta de falar disso, se ele é convencional, se ele for da integrativa, aí é outra pegada, né? Mas se ele for convencional, ele não vai falar para ela que um dos efeitos colaterais do uso de anticoncepcionais por médio e longo prazo vai o quê? Tirar a libido dela. Você, mulher aí que já usou anticoncepcional, não teve diminuição da libido? Não teve mudança na lubrificação? Não teve mudança na microbiota vaginal? Não se sentiu mais inchada? Não teve mudança na pele? Surgimento de acne? Ou pele muito seca ou muito oleosa? Não mudou algo no cabelo ou no couro cabeludo? Não, algumas mulheres começaram a ter problema de sono, não ganharam peso. Pera lá, por que tudo isso acontece quando começa a tomar ali o anticoncepcional e vai cartela de anticoncepcional uma após a outra? Porque você está bloqueando o processo natural, a regência natural dos hormônios da mulher, o sistema endócrino. Então apenas, volto a dizer, se eu achasse realmente que cada ser humano é só o que a gente consegue ver dele, só o que é físico, só o que manifesta fisicamente, só por essa razão o anticoncepcional já não é lá grande coisa. Porque ele interfere essa cadeia causal natural, essa regência hormonal da mulher. Ele bloqueia certas passagens de informações e ele transmite para o corpo a ideia de que não precisamos produzir os hormônios que nós produzíamos antes, daquela forma ou naquela quantidade, porque agora nós estamos ganhando. Assim como acontece com a tireoide. É o mesmo tipo de raciocínio, apesar de, claro, o sistema reprodutor ser um pouquinho mais complexo, não é? Então, veja só. Tom Jensen, e aí nós vamos começar a entrar na parte do detox. Tom Jensen é um grande homeopata holandês, que é o autor da principal linha de homeopatia detox. E ele diz que quando uma mulher, e toda a experiência clínica dele mostra isso, e quem é homeopata sabe e percebe isso também, que quando a mulher usa anticoncepcionais, ela acaba causando esse tipo de bloqueio endócrino. Então o sistema endócrino na mulher não trabalha como antes, livre, solto. Né? O sistema endócrino dela, principalmente naquilo que condiz com o sistema reprodutor, que toca e influencia o sistema reprodutor, ela não é mais livre. Ela não funciona mais naturalmente. Ela tem um regente externo, uma informação de fora para dentro que restringe os movimentos desse sistema. Bloqueia coisas, põe pano quente em cima de certas informações ali do sistema dela. Então é literalmente um bloqueio do sistema endócrino da mulher. Que com os anos e anos e anos tomando anticoncepcional, vai se sentindo, entre aspas, menos viva. Principalmente nesse centro da própria feminilidade. Converse com qualquer mulher que usou anticoncepcional por muito tempo, ela vai dizer coisas parecidas. Eu já atendi paciente que, inclusive, teve depressão e não percebeu que uma das raízes da depressão era a quantidade de anticoncepcional que ela já tinha usado na vida, ininterruptamente. E fizemos o detox anticoncepcionais, que eu vou dizer aqui agora como é. Fizemos o detox anticoncepcionais e a mulher começou a melhorar da depressão. Gente, eu não posso interferir no corpo, eu não posso interferir no balanço, na regulação natural do corpo, principalmente o sistema endócrino, que é o regente do organismo, né? O aspecto hormonal. Eu não posso interferir e achar que aquilo não produz efeito, que aquilo não tem efeito secundário, que aquilo não tem efeito nocivo. Se você tomar uma dipirona já tem efeito colateral, você imagina você tomar uma pílula que bloqueia você hormonalmente. As coisas têm consequência, os cremes têm consequência. Você percebe o que eu estou querendo dizer aqui? Que a via natural vai ficando cada vez mais interessante?
Mas aí vamos lá, a fatia de bolo não é só o que eu enxergo por fora. A fatia de bolo tem camadas. Camadas que a medicina convencional e que a psicologia convencional, como eu disse, que a nutrição convencional, todos, não conseguem perceber. Não tem meios para lidar com aquilo. As camadas internas do bolo, tudo que nós somos. Então nós temos uma dimensão, por exemplo, que é energética. A homeopatia é uma medicina de efeito energético. Ela não é química. Tá? O pessoal, como eu sempre digo, e é sempre bom falar de novo. Não tem nada naquela aguinha homeopática. Não tem nada quimicamente falando. Principalmente se você dilui muitas vezes e você passa a presença da substância química ali na diluição. Não tem nada químico, mas é físico o que acontece. É uma alteração, sim, das moléculas daquele veículo, da água, por exemplo. Então o impacto é físico, é energético. Então olha só, o mesmo Tom Jensen, autor dessa linha de homeopatia detox, diz que quando a mulher toma anticoncepcionais, ou quando qualquer um de nós tomou muito corticoide, antibiótico, anti-inflamatório, tá? Os contaminantes que tem na vida moderna comum, os produtos de limpeza, os produtos de higiene pessoal, como eu falei, tudo isso daqui, os metais pesados, o plástico, tá? E os anticoncepcionais, tudo isso daqui são disruptores endócrinos e que produzem também um efeito energético. Então, numa das camadas mais profundas da fatia que nós somos, está lá o que a gente poderia dizer dimensão energética. Uma das camadas mais profundas do ser humano. Né? A identidade ou a capacidade energética, a vitalidade dele. Vamos traduzir como vitalidade. A homeopatia é a medicina da força vital, um resgate dessa vitalidade. Então essa camada profunda, que vamos dizer sustenta e anima as camadas de cima até a superficial, que é a física, que é a mais superficial e portanto a mais aparente. Quando a gente usa esses medicamentos, ou anticoncepcionais, ou os metais pesados, o plástico, os disruptores endócrinos, a radiação, etc, etc, eles criam um processo de abafamento das camadas internas. Aquela camada profunda, que é a energética, por exemplo, ela vai recebendo camadas e camadas em cima dela de pano quente. Pano. Esses disruptores endócrinos produzem efeitos energéticos. Quer dizer, não é um problema só na camada aparente, na física. É um problema na camada profunda, na energética. E que daí isso vai produzir efeitos na existencial, na psicológica, outras camadas desse bolo. Você usar anticoncepcional por muito tempo. Você usar remédios em geral. Nossa, corticoide então nem se fale. Corticoide acho que é o inimigo número 1 da homeopatia. Você estar contaminado, intoxicado, por qualquer razão que seja, e a maioria de nós está hoje em dia, em razão do estilo de vida, tá? Tá aqui um contaminante na minha frente, que é a radiação do celular. Você estar contaminado, você usar esses medicamentos, vai abafando a dimensão profunda, a energética. Então, por isso que também as mulheres aqui, voltando para o anticoncepcional, as mulheres percebem, sentem que com os anos há uma diminuição da força vital delas. Não é só uma diminuição da libido ou uma diminuição da vontade de fazer as coisas. É mais profundo e ela sabe disso. É uma perda paulatina, processual, delicada da vontade de fazer as coisas, de viver. É uma ansiedade que começa a aparecer, ou uma depressão que se instala, ou uma dificuldade para dormir, uma insônia, ou uma dor crônica. Tudo isso porque ela perdeu força vital. O campo energético dela, que sustenta o que ela é, e é óbvio que a medicina convencional não tem a menor ideia do que eu estou falando, e não tem condições de reconhecer, estudar, explicar isso daqui, com a linguagem dela, com os instrumentos dela, ela não consegue falar disso. Então é óbvio que ela vai falar das camadas superficiais, que ela tem instrumento para lidar. O problema é ela dizer que tudo que ela não consegue lidar não existe. Esse é o problema. Essa é a estupidez da medicina convencional, a medicina moderna. A estupidez dela
Não é ela tratar o plano físico. É ela tratar o plano físico dizendo que só existe esse. Essa é a maior estupidez. Porque eu não tenho instrumento para medir o resto, então o resto não existe. Você percebe isso? Então olha só, se você aí, homem também, quando criança tomou muito remédio, usou bastante anti-inflamatório, nimesulida da vida, ibuprofeno, meu Deus do céu. Tomou corticoide, tá? Tá contaminado aí. Tem muita exposição a alumínio. E você, mulher, usou anticoncepcional, ou pior ainda, usa para regular o ciclo menstrual. Esse é o tipo de canalice que certos ginecologistas cometem, né? Isso é uma canalice. Ah, vai tomar para regular o ciclo. Pelo amor de Deus. Eu estou abafando um sintoma para não resolver o problema. Porque é óbvio que nós temos que tratar a desregulação do ciclo, mas não é assim que se trata, né? Abafando o sintoma. Um dos inimigos da homeopatia, supressão de sintomas. O que esses remédios fazem, o que os anticoncepcionais fazem, eles fazem supressão do problema. Ou seja, eles escondem o problema, mandam eles para baixo. Aparentemente você melhora. Você tem problema de garganta, olha só o que acontece. Vou dar um exemplo de evolução da supressão. Você tem lá probleminha de garganta. Aí você vai no médico otorrinolaringologista. Já te tá com corticoide. E, dependendo do caso, mesmo que seja viral, um antibiótico. E aí você tem isso uma vez por ano, depois 2 vezes por ano, depois 3 vezes por ano, quando você chega na adolescência. Você é mulher, você está lá 3 vezes por ano tomando corticoide, tomando antibiótico. E aí, de repente, você deixa de ter problema de garganta e você passa a ter problema na tua bexiga. Você começa a ter problema no sistema urinário. Sistema urinário, portanto, envolve aqui os rins, é mais sério, mais grave do que o respiratório superior aqui. Então você entende que quando eu trato mal uma coisa e ela é da fatia de cima, dentro do próprio corpo, a gente pode pegar o corpo agora e transformá-lo numa fatia de bolo também, tá? Porque o corpo também tem hierarquia. Então quando eu pego isso e trato errado, erroneamente, os problemas de cima do corpo, eu jogo, mando para baixo a causa verdadeira. E aí eu começo a ter sintomas em sistemas mais importantes. O que começou com alergia termina com um problema urinário sério, ou com um problema no sistema reprodutivo sério, ou com um problema no fígado, ou com um problema no coração, ou com um problema neurológico na vida adulta. Quer dizer, tudo começou com uma forma que eu tratei probleminhas superficiais, probleminha de pele, às vezes, uma alergia de pele, e foi lá e passei corticoide, pomada. Então eu vou fazendo supressão. Então olha só, os anticoncepcionais causam aquele bloqueio endócrino que eu falei, na forma aparente do bolo, que é o corpo, só que também empurram coisas lá para baixo, causando uma supressão dos verdadeiros dilemas daquela pessoa, daquela mulher, dos verdadeiros problemas dela e pondo tampões em cima da dimensão energética. O que faz o detox homeopático de anticoncepcionais. Assim como o detox, por exemplo, de corticoides, o detox de antibiótico, todos os tipos de detox. Nós temos na clínica protocolos de detox. O paciente chega, a gente faz uma varredura nele. E uma das coisas que a gente investiga é isso. O que você mais tomou na tua vida? O que você mais passou no seu corpo? Identifiquei. De tudo que você tomou, a pior coisa foi anticoncepcional. Então nós vamos fazer o detox de anticoncepcionais. E aí, pelos princípios do semelhante da homeopatia, o que a pessoa toma? O que a mulher toma no detox de anticoncepcionais? Ela toma homeopatia de anticoncepcional. Tiago, o remédio é feito de anticoncepcionais? Exato. Só que o anticoncepcional diluído até ele virar homeopatia. E aí você toma a homeopatia do anticoncepcional e, pela forma que a homeopatia funciona, que é física, informação energética, é como se o seu sistema fosse lembrado daquilo, dos anticoncepcionais, que estão sendo lembrados pelo remédio, e ele causasse um efeito de jogar para fora, de eliminar, de se desfazer daquela informação. Tudo que tiver associado ao remédio, portanto, efeitos de anticoncepcionais, tudo que está associado a ele é empurrado para fora. É verdadeiramente um detox. Só que é um detox que tem impacto fisiológico,
na camada aparente do bolo e principalmente é um detox que tem impacto energético. Aquelas camadas, aqueles tampões em cima do campo energético vão sendo tirados para que o campo energético de volta se manifeste, apareça na fatia do bolo. Você resgate vitalidade, você resgate serenidade mental, você acabe com aquela ansiedadezinha que você não sabe de onde vem. Você volta a dormir melhor, você perca o teu inchaço, né? Você recupere a saúde da tua pele, você volta a ter vontade de namorar com teu marido. Mas do nada, nada vem. Tem que fazer o detox. E o detox tem que ser feito por profissional, evidentemente, porque tem toda uma formulação para fazer esse detox, tem todo um processo, ele dura semanas. Você não vai tomar uma vez lá uma coisinha e pronto, fiz detox anticoncepcionais. Não, é um processo que pode durar 2 meses, por exemplo. E você vai tomar as homeopatias em potências cada vez mais altas dos próprios anticoncepcionais. Nós chamamos polianticoncepcionais. Tá? As melhores farmácias de homeopatia do Brasil, elas têm a matéria-prima disso, de vários anticoncepcionais que foram usados para fazer a homeopatia. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Você, mulher, não sabe o que acontece quando você começa a fazer isso. Você não tem ideia do bem. Hoje, agora, você tem ideia do bem que acontece, mas você não tem noção dos efeitos e do que você vai reavivar em você. Redescobrir a respeito do teu funcionamento, da tua feminilidade, da tua genitalidade, teu sistema reprodutor, até tua força física, teu sono, teu cabelo, tua irritabilidade que vai diminuir. Durante o processo ela pode até aumentar, inclusive, porque está empurrando. Durante o processo você pode até ficar doentinha de alguma coisa, porque coisa lá do fundo está subindo, e daí vai arrastando tudo de ruim. É mesmo, e aí o paciente, a gente explica melhor para o paciente como funciona, eu estou aqui resumindo, é mesmo um processo de limpeza, de destoxificação, que é feito homeopaticamente, não só com os polianticoncepcionais, mas com outros remédios de sustentação, remédios homeopáticos também usados, e escolhidos de acordo com a pessoa, de acordo com o paciente, com a história dela, e suplementos. Você tem que fazer, quando você faz um detox, você tem que dar apoio para o fígado. Você tem que incluir uma vitamina C, que vai acelerar, aumentar as vias de eliminação, o processo de eliminação, a última fase do processo natural e fisiológico de detoxificação. Então é uma dimensão fisiológica do que acontece, uma dimensão energética. E é a energética principal, e é o principal foco da homeopatia. Esse detox homeopático é diferente por isso. Não é como um detox apenas fisiológico. Não é como uma desparasitação. Não, é algo que vai puxar lá de baixo aqueles tampões. Vai tirar aqueles inimigos, aqueles abafadores do teu centro de vitalidade. E os remédios causam isso. Os remédios que são usados com frequência, eles causam isso. Eles não têm apenas impacto fisiológico. Como tudo na vida, também é energético. Nós também somos energia. Nós somos corpo, somos células, somos tecidos, somos órgãos. Sim, somos mente, somos alma, somos energia. Por que eu tenho que desconsiderar ou ignorar uma das camadas? Por quê? Por que eu tenho que partir para essa visão reduzida? Entende? Esse horizonte de consciência pequeno da ciência moderna? Que é muito boa para uma série de coisas, mas, gente, não, né? Eu não tenho que jogar fora o resto. Então, se você está me assistindo, você mulher, e você usou anticoncepcional, mesmo que tenha sido na sua juventude, ou você está usando, siga o meu conselho. Pense imediatamente em parar. Procure imediatamente alguém para te ajudar a fazer detox. Esse processo de detox, para tirar esses tampões, para tentar desfazer os maus efeitos dos disruptores endócrinos no plano físico. Quer dizer, lembra? Radiação é disruptor endócrino, metal pesado é disruptor endócrino, plástico e o petróleo envolvido é disruptor endócrino, os remédios em geral, os anticoncepcionais. Então isso aqui tudo é disruptor. Por isso que tem detox de cada uma dessas coisas. Vocês não sabem os efeitos incríveis que os homeopatas especializados em autismo estão conseguindo com detox. Fazendo detox em crianças diagnosticadas com autismo, que fazem parte do espectro e que começam a falar.
começam a olhar nos olhos, perdem a irritabilidade, começam a socializar. Gente, depois em detox. Detox de vacina. Nem vou entrar aqui nesse BO, né? Detox de vacina. Ok? Então, assim, tem muita coisa para ser feita. Pela via natural. Pela via natural. Hoje eu vim aqui defender isso. Eu vim aqui te mostrar que tudo tem efeito nessa vida. Tudo. Nada passa assim incólume. Nenhum remedinho, nenhum tipo de escolha, nenhum hábito nosso deixa de produzir efeitos. E muitos desses efeitos são nocivos. E a gente às vezes demora para perceber. Pode ficar tarde quando perceber. Cuidado com o que se apresenta para o teu filho. Cuidado com o que você usa na sua casa. Cuidado com o teu produto de higiene pessoal. A Anica, minha mulher, está sempre postando aqui produtos de higiene pessoal limpos, sem disruptores endócrinos, sem toxinas, sem aqueles adicionais conservantes, etc e tal. Coisas que para você, até maquiagem. Ela agora está aí divulgando uma marca do que o rótulo da maquiagem é limpo. A mulher pode usar tranquilamente. Então assim, cuidado, tá? As coisas têm efeito colateral. Não pense que não tem. Qualquer remédio, mesmo que ele esteja sendo tomado para a coisa certa. Eu estou com dor de garganta, tomei a nimesulida. Ele vai ajudar a diminuir a dor de garganta, mas ele tem efeito colateral. Você não sabe o número de pessoas que às vezes vão parar no hospital por uma reação, às vezes uma reação alérgica a um medicamento comum. Que no caso dela, a reação foi maior porque ela tinha uma predisposição, uma sensibilidade maior, mas que no outro ele não foi parar no hospital, não porque não produziu nada nele, é porque foi imperceptível. Mas tem efeito. Tem efeito. Remédio é chamado de remédio porque ele está numa dose e concentração que em tese não é veneno. Mas para alguém aquilo pode ser veneno. E de forma muito ínfima, ele é sempre veneno. Sempre. É química. Ok? É química. Hormônio sintético para tireoide é uma alteração química do hormônio. Teu corpo vai sempre recebê-lo com estranheza, porque não é o hormônio como você produz. É uma coisa parecidinha. É sintético. Entende? Então, por isso que a gente defende, quando é necessário, o bioidêntico. Então, por favor, saia dessa live com esse grau de consciência hoje. E com a certeza de que vale a pena tentar a via natural. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Tentar primeiro a via natural de cura. Para isso, restabelecer minha força vital. Tirar os impedimentos aqui da camada energética que me sustenta, me mantém saudável, sistema imune em dia, cabeça boa, disposição, vontade de namorar. Ok? Saúde reprodutiva. Tá ali um monte de mulher com 30 e poucos anos que não consegue engravidar, gente. Isso não era normal. Você nunca se perguntou por quê? Nós temos mais mulheres hoje engravidando aos 40, ou perto dos 40, do que aos 28, 29, 30. Sabiam disso? Isso é dado. O que está acontecendo? Tudo bem, tem mudança de comportamento, a gente sabe, mudança de cultura. Mas também tem nessa conta as mulheres de 29, 30 que não conseguem engravidar. E que estão aumentando muito. E elas não percebem que elas estão, entre aspas, mortas por dentro. Elas estão bloqueadas por dentro. Elas estão intoxicadas. Elas precisam fazer essas liberações, ou não vai acontecer. Elas fazem tratamentos, daí lá aos 37, 38 dá certo. Mas dá para fazer antes. Mudar o estilo de vida, cuidar com o que come, não usar contaminantes, fazer o detox. Mesmo que você tenha parado de usar anticoncepcional há 10 anos. Tem resquícios aí. Ok? Homens e mulheres, detox homeopático é saúde. Por quê? Porque restabelece a força da camada energética, que traz o equilíbrio, que traz a força, que traz o bem-estar, que traz tudo que para alguns pode estar faltando aí. Tá bom? Encerro por aqui. Vamos para o nosso sábado, não é? E é isso. Hoje ainda trabalho depois do almoço. Agenda sempre cheia, graças a Deus. Precisando de nós para isso, precisando da gente para fazer detox, que tem que fazer bem feito e por profissional que entenda, tá? Procure a nossa clínica, tá? Os detox também fazem parte dos nossos protocolos de saúde, ok? Obrigado, obrigado aqui, Rodrigo, né? Se não me engano é o Rodrigo. Sempre muito esclarecedor, parabéns pelo título. Muito obrigado também, Rodrigo. Agora o doutor aqui, honoris causa, vai almoçar.
Tá bom? Gente, muito obrigado. Tô muito feliz, de verdade. Tô muito feliz. Aquela sensação assim de estamos no caminho certo, sabe? Então, é isso. É com alegria mesmo que eu partilho essas notícias com vocês. Bom resto de sábado, bom fim de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.